MSD Preview, informação até você. Imagina alguém que tem uma cabeça muito boa. E esse cara com várias habilidades, hoje provando ainda mais a sua capacidade de comunicação, que já era mostrada numa outra atividade que a gente vai falar. Gente assim tem história e tem muito a contar, a falar e é bom ser ouvida. Eu falo com ele sobre Campo Grande, sobre o táxi, sobre o rádio e sobre muita coisa. Eu falo também sobre até a questão sindical no táxi e Uber e tudo mais. Eu falo com o Bernardo Coatim, um amigo, que também é um expert em estratégia de exército. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Esse programa aqui, você... Assim, a gente já conversou sobre ele, inclusive conversou sobre esse programa muito antes dele existir, né? E você é um cara que sempre eu tive conversas muito especiais, conversas inteligentes. Você é um cara que estuda muito e exerce a tua inteligência em várias esferas. Felizmente eu tive a notícia lá nos idos de 2015 e tudo mais, de saber do teu protagonismo no transporte de Campo Grande, quando você assume lá o Sinditáxi, né? E eu falo isso sem aquela definição de ex alguma coisa, né? O ex-presidente do Sinditáxi. Não, mais que isso. É alguém que a partir dali ganha uma voz, né? Ganha uma vez e chamou atenção para muitas coisas que depois o tempo confirmou. Seja bem-vindo. E queria falar contigo o seguinte, quem é o Bernardo? Né? O Bernardo, até falei na abertura, é tanta gente, é tanta coisa, né? Mas é um cara curioso, eu acho, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, a gente bater um papo, né, descontraídamente e poder falar um pouquinho, né, de projetos, vida, falar de trabalho, falar de passado, presente, futuro. Bernardo Coatim, eu posso falar assim que eu sou um metamorfo aqui social, porque eu passei por várias etapas. E que bom que é, né? Eu sempre procurei me adaptar, né? Eu estava na faculdade, se você está falando de transporte, eu sou filho daqui mesmo de Campo Grande, né? Fui criado ali na área central, na Vila Glória, próximo ali a Rua Barbosa, com a Fernando Correia da Costa, quando era o córrego ali, né? Que o pessoal falava que tinha o córrego, tinha uma pinguelinha de madeira, brincando ali na... Que alagava bastante. Alagava bastante, você tinha uma pinguela para passar só ali na Sebastião Lima, e você tinha pontezinha de madeira da Rua Barbosa, e era mão dupla a Rua Barbosa, quando a minha vaga lembrança, e a gente passava para jogar bola, para brincar ali na Praça dos Imigrantes, que ali não tinha, tinha uma pracinha de areia, a gente brincava ali, me criei ali, né, estudei numa das escolas que foram assim, das primeiras escolas de cunho familiar, né, que era a Nossa Senhora Aparecida, da dona Onira Silva Rosa, né, até o marido dela era o seu Sebastião Rosa, que, se eu não me engano, foi um dos criadores da aviação São Francisco, e ele montou essa escola para ela, e estudei ali, depois fui para o Joaquim Murtinho, fui fazer faculdade, coisa tal. Na faculdade eu já conhecia hoje a minha atual esposa, Ana Lúcia, e aí eu estava na faculdade, eu estava fazendo, se eu não me engano, fazia economia na UNAES, e aí eu falei, estava precisando ganhar um dinheiro, e o táxi estava bom naquela época, né, e tinha muita gente, para quem não sabe, o pessoal vinha de outras profissões, fazia o curso de taxista para fazer uma complementação de renda. E tinha muitos policiais rodoviários, né, federais que fizeram o curso junto comigo, e você tirava bem, você conseguia pagar as contas. E eu falei, olha, eu vou fazer um bico no táxi, vou ficar uns 6 meses, 1 ano, e aí eu vou... Porque dava dinheiro. Dava dinheiro, pago minha faculdade, não fiz a faculdade, fiquei no táxi, e no táxi... Para mim foi assim digamos assim, uma faculdade. Mas assim, você contando tudo isso, mostra que você é um cara do centro e um cara de Campo Grande, né? Que o centro ele tem muito essa essência de Campo Grande. E é justamente uma região que ela passa por diversas transformações sociais ao longo dessas décadas aí, né? Mudou bastante. A tua opinião hoje, olhando assim, você conheceu aquilo na palma da mão, você lidou com o transporte, com pessoas e tudo mais, aí depois a gente já vai voltar para falar do táxi. Hoje o centro de Campo Grande ele é meio que uma lacuna, assim, porque a Rua Barbosa está com dificuldade por causa desse corredor, né? Aí você tem a 14 que revitalizaram praticamente para eliminar o carro dali, né? E as outras ruas que dão acesso ali, com uma dificuldade do próprio comércio existir, né? Tem muita loja com a porta fechando, né? Então aquele centro cheio de vida lá de 20 anos atrás, 15 anos atrás, ele praticamente está correndo o risco de não existir mais.
Não, isso é uma verdade, se a gente está passando isso, está sentindo na pele, mas existem os seus contrapontos, né, Danilo? Porque você tinha, por exemplo, a área central, você tinha um corredor de ônibus que ele ia praticamente até a Avenida Mato Grosso e fazia uma volta, um contorno e descia pela Calógeras. Ele fazia, ia até lá no Hotel Gaspar, lembra que ele Lembro. fazia? Porque você não tinha, tem gente que não sabe que a Mato Grosso, ela praticamente começava ali no Hotel Gaspar, né? Ali por conta do... Não tinha continuidade, né? Não tinha continuidade indo para baixo. Então foi feita uma abertura, uma continuação da Avenida Mato Grosso, né? Foi feito, e aí as vias mudaram, aquele ônibus que fazia a curva para descer, porque você viu o ônibus que vinha da Moreirinha, praticamente ele vinha até Maracaju e voltava, né? Ele não tinha parada, não tinha terminais, não tinha os terminais aqui em Campo Grande, se eu não me engano, depois que foi surgir o terminal Morenão, depois o Coronel Antonino, né, o terminal Bandeirantes, acho que foram 3, 4 terminais quando as coisas começaram a mudar. Então, por exemplo, a área central da capital, você tinha o pessoal que vinha da periferia, né, final de semana, o pessoal que estudava, por exemplo, quem estudava no Joaquim Murtinho era considerado até burguês, porque estudava no centro da capital, né? Quem estudava no Maria Constância, quem estudava no Arlindo Lima. Então você tinha pessoas de várias regiões, vinham para o centro, né? Às vezes o pessoal dava aquela morgada, fazia dava uma andada ali, via o que tinha de promoção. Esses dias eu estava falando com a minha esposa da Dugeso, né? E a gente tinha a loja Dugeso ali na Rua Barbosa. Tinha propaganda na TV. A propaganda da Dugeso era no cinema. Todos os filmes que você tinha, os cinemas eram no Cine Campo Grande, no Cine Plaza, no Cine Center, lá na rodoviária, abria com a propaganda da Dugeso. E ela investia na TV também, imagina, no Correio do Estado e tudo mais. Mas ela tinha, né, o centro era atrativo. E é óbvio, né? A cidade começou a crescer, né, começaram a abrir outros comércios paralelos em outras regiões da capital. O centro perdeu aqueles corredores de ônibus, né? E começou a ficar com afogadilho, porque a cada ano que passa Campo Grande absorve uma quantidade maior de carro, de moto, né, de veículos, de caminhão. Então o centro não conseguiu absorver, não conseguiu alocar, porque onde você tinha estacionamento virou empreendimento. Né? E onde você não tem a fiscalização do poder público, o cara vem cedo para o comércio ali, ele estaciona o carro dele, ele larga ali, você não tem vaga rotativa. Sem o Flex Park, né? Flex e aí Park, tem muita gente que evita o centro também, seria né? um mal necessário. Né? Então eu posso falar que a gente até tem um privilégio, você sai do centro, eu estou a 5, 6 quadras lá no Afonso Pena, eu vou botar uma bermuda, você consegue andar ali e visualizar o centro. E eu acompanhei uma coisa até bacana de voltar, quando eu estava trabalhando, acho que não me engano, era uma terça-feira. Eu fui na estação, fui levar um casal na rodoviária e desci pela 15 de novembro, que era para você chegar na rodoviária. Quando eu passei, eu olhei, estava uma movimentação de caminhão ali, coisa e tal, do lado do Mercadão Municipal. Quando eu voltei, tinha caminhão guincho, carreta, coisa e tal, trator, coisa e tal. Porra, legal. Quando foi mais tarde, um pouquinho, eles já estavam arrancando o trilho. Então isso foi assim, eu não sei se foi progresso para Campo Grande não, mas eu não teria tirado. Eu acho que se os trilhos tivessem permanecido... A história estava ali, você né? Não só a história, mas teria uma outra concepção de transporte, porque o trilho estava lá na Moreirinha, passando lá no fundo, o trilho, quer queira, quer não, ele passa lá na Popular. Então, hoje nós temos, e aí você fazendo uma análise bem alta, né, você tem o transporte de ônibus hoje que todo ano a gente ouve, olha, vai melhorar, vai ter investimento, vai ter ar-condicionado, vai ter internet, vai ter fritadeira, vai fritar pastel, vai ter cantina dentro do ônibus, né? E continua a mesma coisa. Só piora. Ah, mas melhorou o ônibus que fazia em 40 minutos, está fazendo em 20, mas se melhorou para o ônibus, piorou para o cara que tem a moto dele, porque você pega hoje uma Rua Barbosa, como está falando, da Trindade, ela é totalmente sinuosa para você andar nela. Então, se você não tiver prática, então, para você andar nela, você vai causar algum transtorno no trânsito. E o centro ficou nesse afogadilho. Quadrilátero, Mato Grosso, Ernesto Geisel, Eduardo Eliazaran, vamos dizer assim, Ceará ou Bahia, vamos colocar até Bahia. Né? Ele ficou meio que num afogadilho ali. A área central mesmo, vamos colocar em 14 de julho, Maracaju, Rua Barbosa. Né? Você não consegue estacionamento para você parar para você fazer alguma compra, onde você tinha, por exemplo, uma Rua Barbosa, né, do lado direito, que você tinha alguns comércios, você vê muitas portas fechadas, descida da Calógeras também ali do lado esquerdo, próximo à Orla Morena,
praticamente tudo fechado. Por quê? Porque deixou de você ter mobilidade, deixou de você ter o conforto de você estacionar o seu carro e você descer com a sua família, e da segurança do próprio lojista, como é que ele vai investir num lugar onde é que ele vai colocar uma loja, ele vai botar um capital ali de 100, 150 mil, 200, 300 mil reais, né? E ali não oferece segurança para ele ter aquilo ali estabelecido, né? Então, e isso na contrapartida do desenvolvimento, você teve regiões, área sul da capital que se desenvolveu, você tem bairros como Moreirinha, você tem, por exemplo, a Guaicurus ali, que é um baita de um corredor, você tem universidade. Eu lembro de duas situações que a gente conversou lá atrás, 10 anos atrás, por aí. Eu lembro que eu elogiava a nova rodoviária, né? E você falava, se não cuidar vai ficar igual a antiga. Já está, né? E já está. Né? Já está igual, muita gente pedindo. E a estrutura de acesso até pior, né? Você entrar, parar o carro, tudo mais. E você falava, a cidade ela tem que se preparar para ela ter um tamanho de metrópole, que uma hora ela vai sair dessa coisa de sempre estacionar nos 700 mil habitantes. Hoje em dia está acontecendo isso, ainda não bateu 1 milhão, mas aí você já tem um caos social, de estrutura, de logística, e parece que é uma cidade sem planejamento, né? Você é um cara que sempre defendeu muito planejamento, por ser também alguém que gosta muito, estuda muito a questão de estratégia de guerra, que serve também para as empresas, serve também no esporte e tudo, né? Você sair daqui e ir para ali sem pensar como você vai fazer isso e quando você vai fazer isso e qual é a consequência disso, é totalmente amador. Mas a política, infelizmente, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, ela ainda faz isso, né? Não só em Campo Grande, mas como em várias cidades. E é complicado porque quem vem de fora para cá, para aumentar a nossa população e tudo mais, não avisa. Ele recebe a notícia boa de onde ele está e vem para cá, e quando vê, é isso que você falou, aumenta o número de carros, aumenta o número de pessoas, e aí você tem várias Campo Grandes dentro da Campo Grande, né? E aí é disparidade social. Eu tenho uma teoria minha, assim, que eu acho que outros também vão concordar, muita gente pode não concordar, que é o seguinte: o que ganha a guerra também é logística. Verdade. O que se fez ganhar várias guerras e se perder guerras, ou se estagnar algum ou outro segmento, é logística. Se a artéria do coração ela não tiver logística para o sangue passar, ela vai dar um infarto, vai acontecer alguma coisa, você não concorda? Sim. Então eu acho que tudo é logística. Por exemplo, quando foi essa questão... São Paulo pensa muito assim, né? São Paulo, por exemplo, o grande centro do país. Por exemplo, ter tirado o trilho, e a gente voltando nesse ponto que a gente está discutindo, por exemplo, rodoviária. Vamos desativar a rodoviária e vamos colocar essa outra rodoviária. E aí você tem pontos que você tem que analisar. Questão de investimento político, de investimento financeiro, da própria política que foi feita na época, que quando você faz um projeto da vinda do empreendimento, não é só aquele lote ou aquele lugar que vai ganhar, você tem que ver com o entorno dele vai ganhar. E quem tem hoje trabalha com informação, ou quem trabalhou com informação ganhou dinheiro ou vai ganhar dinheiro, né? Então você traz uma rodoviária, né, que ela estava habituada, ela já tinha uma logística, já tinha uma estrutura no entorno dela, uma estrutura hoteleira, uma estrutura de restaurantes, uma estrutura de bar, uma estrutura de rede, digamos assim, de diversão que você poderia encontrar ali. Então você tinha tudo ali no entorno. De repente você tira daqui e eu cá. Eu estou aguando essa ponta. O que você volta a fazer ali, né? Então, essa mudança bruta, né? Judiou do Campo Grandense, de quem veio para cá. No segundo momento pode ter sido até legal, porque tiveram que ser feitas uma série de adaptações. Eu teria feito diferente. Olha, eu colocava um pezinho aqui, olha, quem quer ficar aqui, eu vou deixar um fluxo mínimo aqui e vou deixar rodar. E vou levar nessa contrapartida serviços públicos que só até agora, acho que praticamente quase 20 anos depois, estão tentando levar e não consegue se levar para lá, porque deixou de ser atrativo. E quanto mais demora, mais depreda o lugar, mais rouba fio. Você viu o entorno ali da rodoviária antiga, né? O bairro, quanto que o bairro Amambaí foi desprestigiado. Bairro tradicional, né? Um bairro tradicional, para o Campo Grande, começa um pouquinho mais ali para cima, mas a boa parte das famílias se estabeleceram ali porque até a conta da estação ferroviária. Então não teria mexido ali. Aconteceu isso, né? Houve essa migração, foi um impacto muito grande e eu acompanhei, né? Eu lembro que quando muda a rodoviária, parece que você jogou uma pedra numa caixa de marimbondo, aqueles noia que ficavam ali que se esparramaram no centro. Verdade. Daí aconteceu até um caso engraçado que quero contar para você. Quando faz essa mudança,
Eu trabalhava na Rua Barbosa com 26 de agosto, ele tem um posto de gasolina e a gente tinha um combinado entre os taxistas, né? E dava 11 horas que fechava a UNAES ali, a faculdade ali, o INDEP ali, da MASSE, 11 horas... É porque a UNAES ficava ali, né? Ficava ali. Hoje, depois ela vai para Fernando Corrêa, né? Dava 11 e pouco, a gente pegava e ia para um posto de gasolina, porque eles fechavam o posto 22 horas e dava 11 horas a gente formava a fila lá no posto. Ficava de longe cuidando do telefone, por quê? Por conta da segurança. Então um cuidando do outro. E aí foi um taxista novo, nós chamava o Wellington, gordinho. E aí o primeiro dia dele a gente falou assim, ó, cara, a gente tem um combinado aqui, 11 horas a gente vai para lá. E ele, querer se impor, ele é um cara grandão, falou, não, eu gosto de trabalhar no ponto, eu vou ficar no ponto. Eu falei, não, cara, fica aqui no ponto, vamos ficar na fila nossa ali no posto. Não, eu vou ficar. Bom, beleza. Aí nós fomos pro posto, ele ficou lá, beleza, saiu um, saiu outro, coisa e tal. Ele dormiu. Quando ele acordou, tinham levado o dinheiro e o celular dele. Caramba. Aí eu cheguei de madrugada e ele estava um arara, bravo, eu mato, eu furo, eu arrebento, eu vou pegar, não sei o quê, papapá, aquele rolo danado. Bom, entregamos o plantão, passamos aí no outro plantão. O apelido dele era Gordinho, falou, Gordinho, vamos pra lá, pô, vamos ficar. Falei, não, hoje eu pego os caras. Não, beleza, vamos pra lá, pô, beleza, fomos pra lá. Pô, puxar a fila, coisa e tal, passou a noite, o Gordinho dormiu, roubaram ele de novo. Perdeu outro celular, perdeu o dinheiro. Então, assim, muita coisa que eu vi. Então, a gente sofreu com essa migração, o entorno ali, você vê, ó, nós estamos falando de Rua Barbosa com a 26 e nós estamos falando lá de Allan Kardec, praticamente, com a Dom Aquino, né? Aquele Vasconcelos Fernandes, aquele trecho, olha a distância. E olha como que isso irradiou. E como que isso não vai irradiar ali na área central? Então, o centro sofreu por essas e outras medidas que foram tomadas no sentido de arrumar, mas acabou desarrumando ainda mais. Mas, por exemplo, você é um cara autêntico. Tanto é que essa qualidade te leva a exercer um papel social depois do Sinditáxi. De ser presidente, foi praticamente um presidente escolhido mesmo pelos outros. É diferente, você não foi um cara que ficou, eu quero ser presidente, me dá uma chance e faz um caminho político. Não, falou, não, tem que ser o Bernardo, vamos colocar ele lá. Essa autenticidade te faz assumir posicionamentos que infelizmente não são peculiares. Que são peculiares porque eles vão na contramão de muita coisa. Um exemplo disso é o seguinte, você é contra mazelas. Por exemplo, quando veio aquela situação do táxi, você falou, olha, tem que cuidar, mas não pode tratar como coitadinho. Mas temos que saber o que estamos enfrentando, que é uma inteligência artificial e tudo mais, e precisa ter uma política pública para isso. Nada foi feito. E o Uber achou que não ia precisar. Passou-se alguns anos, um pouquinho antes da pandemia, estava lá a classe de Ubers, querendo falar que ia paralisar e não sei o quê, porque queria as mesmas coisas que os taxistas pediam anos atrás. Né? Você não acha que também nessa questão do centro, ou muita coisa na política, a mazela ela é meio que uma bandeira, ela não está ali à toa? Que, por exemplo, hoje o centro está quebrando, está com muitos problemas, está com essa dificuldade, alguém ganha com isso. Sim. Só dá para acreditar que alguém ganha com isso, porque assim, aceitar e se acomodar diante de uma tragédia dessa, que envolve emprego, envolve a questão econômica, no coração da cidade, não é algo comum. Agora, se a gente pensar como algo estratégico, chega até a ser inteligente, né? Porque você sufoca e drena toda uma cidade que ela estagna, ela vai ficar dependente de alguém, né? E aí gera dívida, gera um monte de coisa, né? Danilo, voltando lá atrás quando a gente começou, aí eu fui parar no ponto voltar no ponto que a gente parou. Eu fui para fazer faculdade e aí comecei a viver o movimento do táxi. Me inseri por conta, meu sogro era taxista. Anos 80, isso aí. Não, anos 90. Anos 90. Isso foi 95. 95. E aí eu fui para ficar, e vai, em 98 eu casei, continuei no táxi, e fui trabalhando e passei a fazer a minha base familiar, né? A minha parte econômica estava fundamentada no táxi, baseada no táxi. Era dali que eu tirava o meu sustento e levava para minha família. Só que eu ficava olhando e falava, pô, isso aqui eu acho que isso aqui poderia melhorar, isso aqui a gente poderia avançar. Eu entendo que você via profissionais, grandes profissionais, por exemplo, você via o cara que trabalhava numa empresa com a gente tinha a antiga Enersul, né? O cara entrava num PDV, pegava e vinha para o táxi.
O cara era bancário, não sei o que, não estava trabalhando no táxi, não queria trabalhar mais no banco, vinha para o táxi. E eu vi um inchaço de pessoas até com nível intelectual alto, bacana. Parecido com o que acontece com o Uber hoje. Às vezes o cara ganha 8 mil, aí no caminho da casa dele ele quer fazer corrida, a gente não sabe nem o risco que ele está correndo, não entende logística. E aí eu vi uma formatação do táxi e falei, opa, mas peraí, pô, acho o caminho, se a gente bandeirar, olha, eu tenho uma luz aqui, fui criando uma digamos assim, não uma resistência, porque você tinha vários, digamos assim, não vou usar o termo facções, mas você tinha pessoas que tinham pontos de vista diferentes e você tinha um cara que era mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita. Vários ângulos, né? Você tinha vários prismas ali dentro. E eu consegui, dentro de uma explanação bacana, eu participei, inclusive, daquela formação do sindicato que deu aquele rolo do cheque do nosso antigo prefeito, aquele negócio de cheque de táxi, não sei o quê, papapá, arruma taxista, não ajeita taxista, e foi nesse meio que eu... Foi uma polêmica que depois ficou abafada, né? Isso causou um certo transtorno, nós perdemos muito com isso, sabe? O setor perdeu muito. E aí eu fui chamado para fazer um trabalho de contenção dentro da instituição, porque eu dentro quando eu disputo o sindicato pela primeira vez, eu era suplente de secretário, eu era suplente de relações públicas. Mas como eu participei ativamente, e em guerra às vezes você ganha posto por merecimento, né? Promoção por merecimento. Sim. Eu lutei muito, porque eu tinha um ponto de vista, e a minha mãe falava, um dia minha mãe falou para mim assim, estava no auge de uma briga, até fiquei doente por causa disso. Ela falou assim, você está convicto que é isso, que é verdade, isso que você está fazendo é verdadeiro? Eu falei, mãe. Eu falei, então vai em frente que Deus está com você. Então busca aquilo que faz o certo. Eu sempre falava, fiz o certo, quando estava me chamando para o sindicato, fiz uma composição de diretoria, não era aquilo que eu tinha como visão, né? Fiquei limitado num campo de atuação e comecei a atender um grupo que vinha atrás de informação, comecei a propor alguns tipos de serviços que a gente não tinha, comecei a quebrar algumas barreiras ali dentro. Isso já não é de crise, né? Isso eu estou falando não, crise ela sempre existe. Sim, isso imagina. Quase tudo está em crise. Sim. Só que você tem maneiras de como não potencializar ela. Mas, tipo assim, já era uma situação do ataque frontal do Uber ou não? Aí a gente começou, isso estou falando 2009, 2010, e aí a gente começa uma nova, digamos assim, uma nova visão de táxi, porque a gente teve um momento que a gente não era tributado, começamos a pagar INSS, pagar ISS. E aí eu lembro que a gente estava numa reunião, me chamaram, estavam todos os taxistas, a classe de empresários, e eles iam colocar uma tributação de ISS, né? E eu levantei a mão e falei o seguinte, falei, olha, falei para o nosso presidente, falei assim, olha, muito me admiro o senhor propor uma tributação e depois, prefeito, o senhor vir pedir apoio para a categoria, nos 45 minutos do segundo tempo, o senhor mudar a regra do jogo e querer impor um tributo. Nós vamos ter que ser bitributado, porque é uma época de implantação de um imposto para o táxi. E quando eu falei isso, falei, depois vocês vêm pedir para o taxista trabalhar em favor de mim. Então foi você não podia ter falado isso, mas é a verdade. É um campo de debate também, né? Mas é a verdade, pô. Vocês querem o apoio da gente, vocês querem que apoie uma coisa que vai nos ferrar? Vocês deviam... Falei, presidente, o senhor jamais poderia ter trazido um assunto para o prefeito, né? Dentro do órgão da prefeitura tem sempre ter feito uma assembleia. O senhor está errado. Foi aí que o pessoal começou, porque eu bati de frente. Mas na época você também tinha disposição, coisa e tal, foi uma política do enfrentamento, aí explica, não explica. Bom, eu disputo o sindicato em 2012, e aí a minha chapa ganha por 6 votos, e aí era uma outra proposta de visão, de a gente querer reimplantar um sistema de táxi aqui que todo mundo pudesse ganhar, todo mundo pudesse viver a sua vida, que todo mundo pudesse se sustentar e a gente poder continuar colaborando com a sociedade. Mas você, num campo de batalha, às vezes você avança num flanco, você perde outro, aí você moda. Nós sofremos muitas mutações e eu fui severamente castigado por conta de denúncias infundadas no Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, denúncia da Polícia Civil. Para travar a gestão. Não, para travar de tudo. Na contrapartida, quando eu abraço o sindicato, eu não tinha um sindicato, eu tinha uma casca jurídica.
porque não tinha uma vírgula no Ministério do Trabalho dizendo que nós éramos sindicatos. E já havia um movimento, né, por fora para tentar retirar a nossa base. E aí eu faço um contra-movimento, e aí refundo a base do sindicato em 2013, já acho que se não me engano, dia 2 ou 3, 9 de fevereiro de 2013, a gente começa a preparar a documentação para refundar a base. Isso demorou 3 anos, 23 dias e 11 horas. Então, 3 anos, 11 meses, 23 dias e 11 horas que eu consegui fazer essa reformatação do sindicato, para trazer a legalidade para aí sim a gente começar a trabalhar. Que isso vai dar mais ou menos 2017. E nessa virada, nesse meio, digamos assim, nesse transcorrer de tempo, desse lapso temporal, a gente começa a observar, 2015, veio um taxista de fora, ele está passando com a família aqui, ele tinha táxi lá em Miami. Brasileiro, ele falou, foi lá no sindicato, até estávamos eu e o Deilvair Frone, que o pai dele era carroceiro, depois vendeu a carroça, comprou o táxi, passou o táxi para ele está até hoje com o táxi. É um dos baluartes do táxi, aí, dos mais antigos. E aí o cara falou, olha, cara, tem uma tal de Uber que se ela chegar aqui, um negócio de aplicativo, cara, um ponto de táxi que valia ali $400 mil, lá tá valendo 40, caiu. Se esses caras e parecia distante, né? Ele falou, mas será? Pô, isso 2015. 2016 a gente começa, porque quem trouxe isso, teve um grupo de taxistas, né, que você sempre tem aqueles caras que estão gravitando, estão tacando pedra, que eu sempre vi, o cara tá 30 anos, eu tenho 30 anos de taxismo, vou ter 30 anos no táxi, você não deu conta de mudar a sua profissão? Você 30 anos você está passando fome, e o cara tinha carro, tinha casa, 30 anos está passando fome. Só que o cara não entendeu o papel dele no contexto. Ele queria, muitos queriam ser proprietário, queriam ser o dono, mas não tinham aptidão para fazer uma administração daquele bem que era um bem público, que era passado para você pegar e trabalhar, né? E aí nessa disputa toda, teve um grupo que foi lá e entrou em contato com o sistema de aplicativo, e esse grupo que puxou para cá. Achando que é um fogo amigo, então. É um fogo amigo. Não, nós vamos ganhar dinheiro agora, porque os caras, 20 dias os caras rodaram muito bem. Aí quando o pessoal viu que dava mesmo, aí o pessoal veio e se estabeleceu. E aí nós chegamos a perder praticamente 75% do movimento. E isso eu não estou falando que na época a gente tinha dados meus, dados comprovados da Getran, que você tinha um carro que rodava 3 mil quilômetros num período, e no mesmo período, um ano depois, ele passou a rodar 800. Que é o que aconteceu também com o transporte coletivo. Mas o transporte coletivo sai de 300 mil para 100 mil. Aí eu vou falar para você uma coisa, e eu não tenho medo de falar isso, porque aconteceu. Eu chamei o presidente do sindicato dos taxistas, dos mototaxistas, e aí, vamos conversar com... Eu falei, cara, vamos fazer uma frente, mas pelo menos a gente tentar fazer um trabalho de contenção para que, se os caras descerem aqui, a gente pelo menos deixe uma via para eles trabalharem, e a gente vai trabalhando todo mundo junto na lateralidade. O que a gente não pode deixar, e aí a gente fala que é estratégia de guerra, a gente está numa linha de combate, o inimigo cair nas minhas costas. Você entendeu? É fatal. Porque eu vou estar combatendo aqui na frente, ele vai cair nas minhas costas, e ele vai passar por cima de mim, vai passar por cima de você. E a gente foi conversar com o pessoal das empresas de ônibus, e eu ouvi, vou citar os nomes por questão de ética até, depois essa pessoa, a gente teve vários outros encontros, e ele falou, não, eu expliquei, falou, olha, está aqui o Caburé, né, o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, eu estou me expondo aqui com você para a gente começar a pensar, vamos aproveitar que o prefeito, em 2016, o prefeito está a fim de nos receber, a gente goza de um trânsito na Câmara Municipal, você também, e a gente, vamos conversar com esse pessoal para a gente fazer uma linha de contenção para receber esses caras aqui e definir os papéis desses atores do sistema de transporte. E o que houve? Olha, isso é muito bom para vocês, você está no seu papel, sindicalista tem que fazer isso mesmo, mas isso não vai afetar as empresas de ônibus, não. Nós estamos já fixados no mercado e isso não vai nos atrapalhar. Então, bom trabalho para vocês, né? Espero que dê tudo certo, mas nós não vamos participar disso. Olha, eu vou tomar o primeiro tiro, ele vai tomar o segundo. Depois é você.
E aí aconteceu o que aconteceu. Então talvez, se a gente tivesse dado as mãos lá e tivesse chamado mais atores para esse processo, porque aí quando os caras desceram para cá em 2017, porque aí você teve uma troca de executivo, e aí de alguns segmentos querem mostrar serviço, não, é novidade, vamos fazer, a gente tem que fazer. Não, Campo Grande cabe mais 2 mil táxis. Poxa, você já tinha 8 mil carros de aplicativo rodando aqui do dia para a noite, cara. Todo mundo virou aplicativo. E aí não foi só um que veio 10 aplicativos. Eu lembro. Então, e aí o que acontece? Foi bom para a população, hoje é bom, você tem um sistema de transporte mais barato. E aí na contrapartida, Danilo, quando acontece essa virada... Sucateou o resto, né? Não, aí a gente entra a CPI do táxi, que veio assim para dar um tiro de misericórdia, né? E aí nós trabalhamos praticamente 1 ano e meio, né, junto com o Poder Público Municipal, né, junto com a Câmara Municipal. Na época era o professor João Rocha, que era presidente da Câmara, e aí a gente fizemos as oitivas, apresentamos. Na época era o Vinícius Siqueiras, era o Odilon Júnior, era o Ademir, Salineiro. era o pastor Jeremias e o Francisco Veterinário, que eram a CPI, né? Que era a CPI. Fizeram as oitivas, coisas e tal, tudo. E na contrapartida a gente vendo esse inchaço. Então desestabilizou o táxi, desestabilizou o mototáxi, desestabilizou depois os ônibus, que aí a gente viu a choradeira e aquela gritaria. Por quê? Porque não houve, ninguém quis pensar. Parece que alguns querem fazer política sem uma estratégia lógica de raciocínio, sem estudar logística. Agora, Danilo, eu ouvi muitas coisas, e aí a gente volta nessa questão do transporte, porque aqui dá e aqui não dá. O cara, você acha que o cara que mora no Los Angeles, ele vai da Moreninha, ele vai de ônibus? Ele não vai, Danilo. Ele vai pegar R$4, você vai pagar quase R$20 de passagem, ele, a mulher e 2 filhos, para pegar um ônibus e ir lá no terminal da Guaicurus, para depois voltar na Moreninha? Ele não vai, Danilo. Para fazer o que ele podia fazer em 15 minutos, ele fazia em 1 hora, 1 hora e pouco. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses R$20 que hoje ele paga 15, ele vai pegar um carro de aplicativo. Mas aí o dinheiro dele vai para um robô, né, para inteligência artificial, que não paga imposto aqui, não paga, vai embora, e esse dinheiro era para estar tributado na cidade. Mas aí, quem tem que ter esses olhos e ter esse afinamento não é o taxista, não é o Danilo, não é o poder público. Por que o poder público está deixando o cara usar a via, usar o meio-fio, a hora que o cara vai fazer o estacionamento, né? O cara, né, fazer um inchaço da malha viária, né? Ele andar dia e noite, causa acidente, porque aí ele dá um atropelamento, ele bate, ele vai usar o sistema de saúde, né? Uma série de outras coisas, de outros serviços, né? Que você bota onde vai 10, coloca 100 carros, aí o cara precisa melhorar a rua, né? Fazer sinalização, uma série de coisas. O poder público tem que investir, se não tem nenhuma contrapartida desse pessoal. Agora eu acho que tem uma mínima, mas lá atrás não foi visualizado isso. Então, depois que a ferida está desse tamanho que ela está purgando, não, agora eu vou tratar ela. Por que você não tratou antes, quando era uma coisinha pequenininha? Então, porque a coisa, ela dá os seus primeiros sintomas de uma dorzinha pequenininha, né? Vamos assim colocar. Então, isso tinha que ter que ser pensado. E nós pensamos isso. Olha, vai acontecer isso. Então, eu fui com a consciência tranquila. Depois eu vi esse cara gritando uma vez lá na Câmara Municipal, não estão conseguindo pagar o salário de motorista de ônibus. Eu falei assim, dá desconto, vocês pediram para o táxi dar desconto. Aí nós vamos acabar. Eu falei, então, no meu pode, no seu não pode. E outra, é uma confiança muito grande na questão da política, né? Que a política vai me salvar. E a política, ela é mutável, né? E o que a gente vinha, por exemplo, uma licença operacional, até havia no passado, valia, vamos dizer assim, que valia 500 mil uma licença de ônibus, ela, em tal determinado período ela estava valendo 50. Então assim, o que aconteceu? Aquele fundo de serviço que você tinha, que você podia, que gerava uma expectativa de investimento, ele caiu muito. Isso no táxi, no mototáxi, isso implica no que? A não renovação na frota, a não melhoria da qualidade. No valor geral, né? Tudo. Valor agregado. Prestação de serviço. E a comunicação, que é algo que é muito testado em ti, nessa experiência no sindicato, depois te leva para o rádio, onde lá você é o entretenimento, né?
Como que foi também esse cavalo de pau na tua vida? Foi assim. Porque você também sempre escutou muito rádio. Eu fui criado ouvindo muito rádio, fazenda, né? Ia para a fazenda, levava meu radinho, escutava muita rádio AM, imitava, gostava. Sempre gostei muito da boa comunicação. Né? E passado esse período do táxi, para mim que foi ele vai se encerrar praticamente no ciclo 2020, início de 2020. Já na pandemia ou não? Um pouco antes? Já na pandemia? Já na pré-pandemia praticamente. Mas o que eu digo para você? Eu arrumei a CPI, eu refundei o sindicato, eu trabalhei com a liberação dos alvarás. E com uma assertividade, que eu vou falar assim, posso falar para você, Danilo, tudo aquilo que eu programei, que eu falei, que eu direcionei, acima de 90%, tudo que eu coloquei. Então funcionou, aquilo que eu propunha fazer, deu certo. Me custou algumas coisas, às vezes você tem... ganhou dinheiro no táxi? Não ganhei, eu paguei as minhas contas e sobrevivi. E mantive a minha família. Então foi da onde eu criei meus filhos, eu sustentei, né, eu vivi a minha família. Mas eu via que eu falei, bom, eu vou ter que encerrar o meu ciclo. Porque eu via que muitos, em alguns segmentos, inclusive no meu segmento, o pessoal queria se perpetuar. Não, tem que vir nova liderança, tem que vir, porque senão é um fardo que você carrega, que eu já tinha refundado o sindicato. E eu briguei com uma CPI, até nem falei, teve um problema sério de previdência social, que isso me custou muitas noites de sono e a minha segurança da minha família, que fizeram um rombo previdenciário dentro de um órgão público que eu denunciei, que eu tive que expulsar gente do setor, né? Então, mas por quê? Por querer dar certo. Então, liberação de alvará, amigos que estavam falando com você no outro dia, né? Igual, você é contra liberar alvará? Não, mas eu não sou contra liberar alvará. Mas eu tinha 10 pedaços de pizza. Isso eu falei na mesa de negociação com o antigo prefeito. Tem 10 pedaços de pizza. O sistema me tirou 7, eu estou com 3 pedaços. O senhor quer colocar mais 10 pessoas para comer? Alguém vai passar fome, alguém vai morrer. E o que aconteceu? Não, você é contra. Não, isso não é progresso. Nós estamos tomando uma medida insana para satisfazer um segmento político. Sim. O que aconteceu? É o curto prazo, né? A política é sempre o curto prazo, que a cada 2 anos tem eleição, né? E aí o que aconteceu? Liberou, beleza. Amigos meus que tomavam café comigo, comiam na mesma mesa que eu, nem olhavam para minha cara. Você é contra, pessoal. Passou 6 meses, estava todo mundo quebrado. Aí, pessoal, nem abre a boca para falar comigo. Não abre a boca, né? E você pede para cidadão ir, né? A gente, até eu não avisei. Mas eu não, como não sabia? Se matematicamente foi provado para vocês. E aí o setor se ajusta, coisa e tal, aconteceu. Mas eu já vinha com um pezinho, né? Dentro da comunicação, teve um amigo meu, né, que eu pedi para ele, falou, olha, eu te ajudei aqui, você me ajuda, porque havia uma troca de favores. Se você puder, eu gostaria de fazer um programa de rádio. E aí, nessa ida, eu fui para o governo, né, fazer um programa até relacionado, chamava Pit Stop, com o nosso saudoso Anderson Ribeiro Barão. Que era um craque, né? Era um craque. E aí, quando eu fui no rádio, eu já tinha uma vontade, porque quando eu tinha 17 anos, eu fiz a primeira entrevista de rádio com o Alexandre Brito na Caiaba FM, na 26 de agosto. E aí depois o Alexandre virou radialista e eu fui viver minha vida. Tanto é que o Alex ele é radialista até hoje, está lá na 95. E aí eu falei, cara, eu quero ir pro rádio, coisa e tal, eu quero fazer alguma coisa relacionada ao rádio. E nessa ida pro rádio, enfrentei algumas barreiras, algumas dificuldades, mas uma pessoa no táxi uma vez tinha me falado, um cara que trabalha com rádio, jornalista, radialista ele também, ele chegou e falou para mim assim, falou, olha, do jeito dele, falou, eu gosto do jeito que você fala, você se comunica muito bem, você seria um bom radialista.
Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Uma amiga minha um dia falou para mim, assim, no táxi, falou, olha, você seria um bom radialista, você se comunica bem. Eu falei, pô, legal, cara, vamos. E aí eu, quando fui criando... O radialista, ele passa a ser um amigo das pessoas. Então, né? você Tipo tá assim, vendo, ligou né? ali, você tá na casa da pessoa, você tá... E aí, cara, eu fui criando eu fui criando condições. Essa ponte, né? Essas condições. Então eu fui, né, investindo em curso de capacitação, na parte de oratória. Hoje eu já falei muito, estou falando, eu falei, vou falar um pouco mais ainda, a gente fala muito, né? E a ferramenta que a gente trabalha é a voz. E aí eu fui desenvolvendo, criar alguns produtos de mídia ali dentro, né? Melhorei o programa que eu tinha. E nessa passagem minha, ali com o Anderson Barão, ali na rádio, na Educativa, eu tive a oportunidade de fazer vários estilos. Então eu fiz samba, eu fiz flashback, eu fiz MPB, eu fiz sertanejo, né? Eu fiz um pouco de clássico, eu fiz chamamé. Então eu fiz brega também, que era uma coisa que pegou muito, como que o povo gosta de música brega. E aí isso me habilitou, o rádio jornalismo, e na contrapartida eu também me habilitei, porque você tem que ter as DRTs de jornalista e radialista, eu tenho toda a documentação. Fui atrás de tudo isso, me habilitei para ter tudo isso, né? E aí eu fiz, quando chegou um momento da minha vida, porque eu tive uma perda de 2019 para 2020, 2019, dia 7 de janeiro de 2019, eu descobri um câncer, né? A gente descobriu um câncer na minha mãe. E eu, como filho único, eu que cuidava da minha mãe. E aí foi muito abrupto, né? Porque aí você tem que, como é que a gente fala, né? Parceiro é parceiro, né? E aí eu cheguei e falei para minha mãe, falei, ó, eu não estou na qualidade nem de filho seu, nem de homem, nem amigo. Num momento eu falei, olha, eu tenho que te dar banho, eu tenho que curar tuas feridas, eu tenho que te alimentar e eu tenho uma missão para cumprir, vamos cumprir junto. Você era um enfermeiro. E, ficou só eu. Né? E aí, assim, às vezes a gente olha assim, quem está perto da gente, né? Danilo, eu não tive ninguém na minha família para falar assim, olha, você quer um copo d'água? Vou levar para sua mãe. Então, assim, aí isso cria algumas defesas e começa, digamos assim, a propor que você cria alguns conceitos de vida. Olha, isso aqui é legal para mim, isso aqui não é, isso aqui vai fazer parte, isso aqui eu tenho que eliminar. Eu cuidei da minha mãe, ela veio a falecer dia 31 de agosto de 2019, você vê, de janeiro para 2019 para agosto. E aí eu cumpri a minha missão com ela, isso foi até o último momento, a gente estava junto, né, eu e ela, e depois a minha esposa também entra nesse processo também para poder me ajudar, a gente consegue cumprir isso certinho. E aí, já findou 2019, 2020, eu falei, ó, não dá mais. Mas eu já estava com uma ponte aberta, eu já tinha colocado uma via na comunicação. E aí eu falei, bom, eu posso até ganhar menos, mas nesse momento eu vou dedicar um pouco mais para minha família, porque a gente falou um pouco de táxi, de trabalho, coisa e tal, de 2000, Danilo, né, que eu tinha 95, eu fico 95, 96, 97, 98. Eu saio, fiquei 99 fora, volto 2000, fiquei um ano fora do táxi. Esses anos todos, de 2000 até 2012, eu trabalhava 24 por 24. Era uma 24 horas na rua e uma 24 horas em casa. 24 horas na rua. Então eu fiz um E propósito. o sono? Não, e aí ainda teve dias assim, quando eu fui para o sindicato, coisa e tal, tudo, que aí eu fui cumprir um expediente administrativo, de eu acordar assim, pegar minhas coisas e chegar no portão e falar, pô, eu não sou mais taxista, né? Não vou mais dirigir hoje. Então, e aí eu fiz essa transição. E na comunicação eu fui me habilitando. E aí você, como você falou, você está dentro da casa das pessoas, você tem um feedback muito grande com aquelas pessoas que participam, que ligam para você, que pedem música, que liga para chorar, que liga para desabafar, que liga... já aconteceu, eu acredito que com muitos radialistas, né, um dia eu até estava no sindicato, e o Maga Rosa, que era o financeiro, teve um cara que ligou para querer conversar comigo, coisa e tal, tudo, e aí ele falou assim, ó, esse assunto não é comigo, é com o Bernardo Quartinho, que é o nosso presidente. Aí o cara falou assim, o Bernardo Quartinho, aquele da rádio, ele falou,
Aí ele falou assim, pô, preciso falar com esse cara. Aí ele colocou o telefone aqui no meu ouvido, né? Ele falou assim, mas... Ele falou, não, que esse cara é o cara da rádio. Ele falou, cara, eu vou contar uma vez, eu preciso dar um abraço desse cara. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, não, é que o cara contando no telefone e eu ouvindo junto com ele. Ele falou assim, ó, eu tinha uma condição de vida muito boa, eu trabalhava numa empresa, eu era chefe de uma empresa, e ela perdeu a sede dela aqui e mandou todo mundo embora do dia para a noite. E eu tinha um bom salário, eu tinha plano de saúde, eu tinha uma vida estável, a escola dos meus filhos eram as melhores, coisa e tal. E do dia para a noite eu perdi muita coisa. E eu entrei em depressão, não soube lidar com isso, né? Isso me penalizou, me auto-penalizei também, não consegui me reerguer e me tranquei em casa e fiquei mal, né? E aí eu comecei a escutar o programa. Um dia eu estava em casa e escutei o programa desse cara. E sempre, o primeiro dia que ele abriu o programa dele, ele leu uma mensagem. Sempre eu abri uma mensagem, um amigo meu mandava mensagem para mim todos os dias e eu lia essa mensagem, né, dizendo para as pessoas terem positividade, caminhar com Deus, né, para não abaixar a cabeça. E li essa mensagem. E ele falou assim, quando eu ouvi essa mensagem, eu falei, esse cara falou essa mensagem para mim. E comecei a chorar. Falei, não, vou desligar o rádio. Ele falou, não tive coragem de desligar o rádio. No outro dia eu ouvi a mensagem dele, esse cara está falando comigo. E aí o cara falou, eu fiquei uma semana ouvindo o programa dele e todo dia dava uma mensagem e as mensagens eram para mim. Na outra segunda-feira, quando ele começou o programa dele, eu falei, não, ele está falando comigo. Na terça-feira eu me barbeei, me arrumei, eu fiquei uns 4 dias procurando emprego e consegui um outro emprego. Falei, então se uma pessoa que fez a diferença na minha vida em 2018 foi o Bernardo Martins. Então, assim, como que a comunicação, e isso várias outras pessoas que eu conheci, que a gente ajuda através da comunicação. Então, foi uma maneira, assim, de eu também me ajudar a exercitar a comunicação e ajudar as outras pessoas. Isso quando a comunicação é do bem, né? Quer dizer, reclamam tanto do poder errado da mídia e tal, mas quando a mídia quer, quando ela quer fazer diferença, ela consegue fazer uma mudança incrível, né? Como você inicia o seu programa, quando você vai dar um bom dia, não adianta você dar aquele bom dia xuxo. Dá um bom dia, né? Um bom dia positivo, um bom dia para a pessoa que está do outro lado, ter a determinada receptividade, de que aquilo é uma flecha que vai inflamar o coração dela. Porque se eu já vi vários programas do cara pegar o microfone e falar, bom dia, são 7h10, começamos, pô, ele mata o cara, às vezes o cara tá ali do outro lado e o cara já tá para baixo, tá cheio de problema. Tá na beira do viaduto ali, ele já pula. Negativo, o cara se pula. Então eu tive essa observância, então eu tenho essa preocupação também, porque digo sempre, na comunicação eu aprendi, os seus problemas, para quem é profissional, ele fica da porta do estúdio para fora. Da porta do estúdio para fora. Eu enterrei minha mãe no sábado, no segundo estava fazendo meu programa. Então, bom, mas se bem fazer o seu programa, eu disse, não, mas eu cumpri a minha etapa, eu fiz a minha parte. Eu sei daquilo que eu fiz por ela, que ela fez por mim, daquilo que eu pude cumprir, né? E como Jesus disse, os mortos vão cuidar dos mortos, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Se eu ficar chorando dentro de casa trancado, isso não vai me fazer seguir a vida. Então eu tenho consciência do que eu fiz o meu melhor. Então hoje eu estou aqui e vim trabalhar. Pô, beleza, então manda ver. Então cada um com seus, eu vou dizer assim, conceitos. Meu conceito de vida é trabalho, família, Deus. E eu acho que isso que me norteia e está me fazendo evoluir cada vez mais. Hoje eu falei para um cara, a gente conversando, eu falei, cara, comunicação é uma coisa fantástica, porque todo dia quem trabalha com comunicação aprende alguma coisa. Você não para de, mas você tem um coaching que está ali. Não. O cara ele vai colocar uma sementinha, você não vai pegar tudo. Às vezes você assiste uma palestra, você vai pegar 5%, 10% da palestra. No máximo que você vai pegar. O resto é conversa fiada, você vai pegar 1, 2, 3 gatilhos que você vai aplicar. Mas se você pegar um gatilho de uma palestra... E levar a sério, né? E levar a sério, você muda a sua forma de fazer comunicação. Isso também sempre te fez ler bastante. Olha, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz. Acho que as pessoas vão gostar muito dessa entrevista. E em breve eu quero você de volta aqui no MS em Dia. A gente bate um papo sempre que for possível, Danilo. Estou à disposição. Precisando acompanhar, só ligar na Rádio Educativa.
Né? Eu estou no Hora Pop das 8 às 11 da manhã, né? Faço giro de esporte, às vezes faço rádio jornalismo, às vezes sobrou uma ponta do meio severino. Precisou de mim, eu estou à disposição lá. E acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muitas coisas na rede social do jornal, no Instagram e no Facebook. Até a próxima.